boa tarde. Estamos no ar com mais um dia da nossa retrospectiva. Para hoje, preparamos alguns destaques de 2025. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 35 anos, e a queda da vacinação infantil. Tudo o que movimentou a cidade e também os trabalhos da Câmara, você confere a partir de agora. E para a gente começar a nossa retrospectiva, a gente mostra que vereadores que fazem parte da Comissão de Educação e Promoção Social realizaram visitas às escolas que fazem parte do programa Escola 5.0. O objetivo é acompanhar de perto o trabalho desenvolvido nas instituições. Uma visita que serviu também como uma atividade de fiscalização. A Comissão de Educação da Câmara foi conhecer de perto a estrutura de 2 escolas da cidade e acompanhar o trabalho educacional das unidades. A primeira parada foi no Colégio Professora Rosa Tomita, no Jardim São José II, que conta com 800 alunos matriculados. A visita é super importante, até na primeira visita já comentei, tanto com o vereador Cláudio Apolinário, como com a vereadora Juliana, da gente fazer mais visitas, E a nossa presença também é importante porque pode se ouvir, a gente queria melhorar aqui, e uma fala da comissão, uma solicitação, um ofício da comissão para a Secretaria de Educação e também para o secretário de Governo, pode fazer alguma alteração em algo que não está andando muito bem. Durante a visita, os vereadores conheceram todos os espaços da escola: refeitórios, salas de aula e de ciências e as áreas de atendimento especializado. Quem apresentou os detalhes foi a diretora, que defendeu a importância do trabalho de fiscalização dos parlamentares. Essa equipe de fiscalização é importante que ela tenha, que ela faça esse acompanhamento com a gente, para garantir a qualidade, para garantir que a comunidade está sendo bem atendida e que o patrimônio público está sendo preservado, que a gente está usando as verbas corretamente. De lá, a Comissão de Educação seguiu para o Colégio Maria Antonieta Ferreira Paiar, no residencial Pinheirinho dos Palmares. A unidade conta com mais de 4.000 metros quadrados e 23 salas de aula. A escola tem ainda uma horta utilizada nas aulas de ciência. São mais de 1.000 estudantes matriculados. Eu acho importante para a comunidade, tanto para a Secretaria da Educação, para os moradores que elegeram essas pessoas para estar representando eles na Câmara, e eles fiscalizarem sim o trabalho da Secretaria da Educação, e dar essa devolutiva para a comunidade, para os eleitores deles, vendo os resultados e os investimentos que a Prefeitura de São José tem feito nas escolas municipais daqui da cidade. Com a visita, os vereadores esperam traçar um panorama sobre as condições do ensino na cidade. A proposta é acompanhar a situação das escolas, colher demandas e também vistoriar a execução do programa Educação 5.0, disponibilizado pelas 2 unidades visitadas. Essa visita ela é em decorrência daquilo que a gente vem tratando na Comissão de Educação e Promoção Social. As 2 escolas visitadas foram as escolas requisitadas pela vereadora Juliana e também pelo vereador Petiti. E eu fiz questão, como presidente da comissão, eu que sou base do governo, de visitar a que eles sugeriram, exatamente para a gente ter um retrato exato daquilo que está acontecendo nas escolas em São José dos Campos. A nossa intenção de vir nas escolas foi exatamente para ouvir os diretores, os professores, sentir o sentimento das crianças e ver uma escola em pleno funcionamento. A gente vem em horário de funcionamento, com alunos em sala de aula, então isso obviamente que nos ajuda na propositura de novas leis, novos projetos, até de posicionamento da Comissão de Educação e Promoção Social. Para a vereadora Juliana Fraga, a fiscalização do ensino deve ser um compromisso da Comissão de Educação, uma atribuição fundamental para garantir a qualidade da estrutura e das diretrizes de aprendizado oferecidas pelas escolas municipais. Primeiro, é legal os vereadores, virem ver a realidade, mas também procurar ver outras realidades. Até mesmo para a gente propor alguns encaminhamentos, propor melhorias, ouvir. Eu acho que o que falta muito nessas visitas é aquele tete-a-tete com os professores, com a comunidade, porque aí você vai ver a realidade do que falta, o que é a demanda, porque prédio, papel, talvez não esteja faltando nessa escola, mas será que não está faltando um apoio para uma professora em sala de aula, para um aluno com deficiência? Então, às vezes, a gente tem que olhar com mais cuidado. E em 2025, a Câmara também realizou o lançamento da Frente Parlamentar da Cultura. Autoridades, representantes de entidades e instituições culturais, além de artistas, acompanharam o início dos trabalhos da frente
em um evento realizado aqui na Câmara Municipal. Com uma plateia lotada e com direito até à apresentação musical, vereadores da Câmara de São José dos Campos lançaram a Frente Parlamentar em apoio à valorização da cultura joseense. O grupo, que foi criado por iniciativa do vereador Carlos Abranches, pretende dialogar com artistas e produtores culturais da cidade para ouvir as principais reivindicações da classe. A Frente Parlamentar quer dar voz aos artistas da cidade, quer que eles sejam escutados nas suas necessidades mais profundas e básicas. Qual é o cachê da apresentação de um artista? Varia muito, né? O que o poder público pode fazer para dar essa cobertura? Se nós ouvirmos para sabermos o que eles precisam, a gente tem força dentro da Câmara para poder encaminhar através de requerimentos, através de indicações, aquilo que faz parte das necessidades dos artistas. E além de artistas, divulgadores culturais e entusiastas, participaram do encontro as vereadoras Amélia Naomi e Juliana Fraga, que também fazem parte da Frente Parlamentar em apoio à valorização da cultura. Os trabalhadores da cultura, eles trazem demandas importantes e às vezes eles não conseguem chegar até o gestor que está fazendo essa administração aqui. Então, essa frente parlamentar veio para a gente fazer essa ponte, ouvi-los, trazer também os diretores, o gestor, fazer com que a cultura da cidade também cresça e seja valorizada. Para quem trabalha com cultura e depende dela para sobreviver, a iniciativa de criar uma frente parlamentar de fomento à cultura joseense foi comemorada e encarada como uma oportunidade para melhorar a visibilidade dos artistas de diversas áreas. Há essa necessidade de que haja meios de que o artista possa expressar, possa apresentar e a gente sai daqui cheio de esperança com a possibilidade de reverter essa realidade. Então é um momento de repensar, de praticar novos exercícios políticos aí e colocar os pingos nos is e a política cultural no seu trilho. Após a cerimônia para lançamento da Frente Parlamentar, o próximo passo do grupo é realizar uma reunião com produtores culturais até o final deste mês. Algumas pautas surgiram. Elas vão ser levadas para a próxima reunião com uma comissão de artistas que foi criada para a gente poder conversar. E eu vou levar a pauta da criação dessa comissão de cultura, que faz parte da produção do Sistema Cultural de São José dos Campos. A comissão que precisa trazer as demandas, ouvir aquilo que se pode fazer para que a produção possa ocorrer de maneira organizada. A gente já tem um cronograma de trabalho, a próxima reunião vai ser agora no final de maio, com a temática, com um tema específico, que é sobre a gestão da Fundação Cultural. Então, já tem um cronograma de trabalho. A expectativa é que o trabalho da nova Frente Parlamentar tenha frutos para que artistas e produtores culturais de São José dos Campos sejam ouvidos. Somos amigos da gestão da cidade, do executivo. A gente quer um trabalho de parceria para que os beneficiados diretos, os artistas, possam sair mais felizes e produzindo arte, que é o que nos interessa. Para que os artistas, os trabalhadores da cultura de São José sejam realmente ouvidos e respeitados e valorizados em São José. Chegou a hora do nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco importante na defesa dos direitos da infância. Assunto do nosso segundo bloco. Não perca! Voltamos com a retrospectiva do Boletim Legislativo. O assunto agora é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 35 anos. Ele entrou em vigor em 1990. E ao longo dessas mais de 3 décadas, trouxe diversos avanços na proteção de direitos dos jovens. Mesmo assim, ainda existem desafios a serem superados. Há 35 anos, o Brasil dava um passo importante na defesa da infância com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA foi um marco ao estabelecer a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, assegurando proteção integral, prioridade absoluta e participação cidadã. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio para substituir o antigo Código de Menores, uma legislação antiga, ineficaz, e a importância dele é que ele veio para também instituir uma rede de proteção e garantia de direitos,
onde participam diversos serviços, diversos atores sociais, participa também o Poder Judiciário, o Poder Público, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Em São José dos Campos, o Conselho Tutelar atua na linha de frente, acolhe denúncias, acompanha casos e estabelece cuidados. Além disso, orienta famílias e ajuda a garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. O Conselho Tutelar trabalha na zeladoria do direito dessas crianças e desses adolescentes, né? Através de denúncias, através do atendimento diário, do acompanhamento de famílias e também através da articulação com a rede de proteção que existe no município e em todo o território nacional. O Estatuto ele dá uma ferramenta muito importante ao conselheiro tutelar, que é o poder de requisição, né? O conselheiro ele tem a prerrogativa de requisitar serviços da administração pública para a garantia do direito de crianças e adolescentes. Vou dar um exemplo, né? Uma criança que necessita de uma medicação de alto custo, de um tratamento, cuja rede de saúde esteja ofertando de forma irregular, o conselheiro vai fazer a requisição estipulando um prazo para que essa criança tenha o seu direito garantido dentro desse prazo estipulado. Mas apesar dos avanços, ainda existem desafios. Para esta advogada, o ECA representou uma mudança profunda na forma como o país enxerga a infância, mas também reforça que ainda existe muito a ser conquistado para crianças e adolescentes. Nós já temos uma rede de proteção muito eficaz, é uma engrenagem, é uma ferramenta que funciona muito bem. Mas, porém, quando se chega a essa rede de proteção, a criança já sofreu a violência. O que nós queremos é fazer com que isso não aconteça. Então, é a prevenção. Eu acho que assim, a gente tem que prevenir, a gente tem que informar, a gente tem que discutir, a sociedade tem que abraçar essa causa. Em São José dos Campos, as denúncias contra a violência de crianças e adolescentes cresceram. Foram 1.114 casos só no primeiro semestre de 2024. Já neste ano, no mesmo período, são 1.172 denúncias, um aumento de mais de 5%. Especialistas atribuem esse aumento ao Disque 100, uma central de denúncias anônimas. A informação é a melhor arma. Então, quando você tem uma forma de denunciar, como é o Disque 100, que é a forma de um indivíduo, uma pessoa, denunciar uma violação da criança e do adolescente. Então, é de forma anônima, e isso para a pessoa, às vezes, é muito importante, porque ela também tem um certo receio. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, foram mais de 650 mil denúncias no ano de 2024, alta de 22,6%, em relação a 2023, que teve mais de 500 mil registros. Por trás desses números estão crianças e adolescentes que sofreram em silêncio. Especialistas alertam para o impacto psicológico dessas violações, muitas vezes invisíveis. O principal mesmo é ferir a dignidade da criança e da condição de estar criança. Então posso elencar, por exemplo, um assédio, um toque sexual não colocado, isso traz ansiedade, angústia, depressão, tendências suicidas. Então traz uma miríade de consequências quando esse estatuto é ferido e quando a criança ou adolescente ele é ferido na sua dignidade ética, moral, psicológica, social. O aniversário de 35 anos do ECA é também um lembrete. Garantir uma infância segura, feliz e saudável é dever de todos. O futuro das nossas crianças depende do compromisso coletivo. Somos todos nós que contribuímos na proteção integral das crianças. A sociedade, o Estado e a família. Todos precisam estar bem cientes do que é a proteção da criança, o que ela é o bem maior da nossa sociedade. E no ano passado, um estudo alertou para a queda na vacinação infantil no mundo. A pesquisa mostrou que em vários países, a cobertura vacinal diminuiu principalmente por causa da pandemia de Covid-19. Em São José dos Campos, vacinas como BCG e hepatite B, aplicadas em recém-nascidos, chegaram a menos de 30% da cobertura. Márcia é mãe da pequena Cecília, de 1 ano e 3 meses. A caderneta de vacinação está em dia. Vacinar, para ela,
é um ato de cuidado e segurança. É importante a gente sempre mantê-la segura, vacinada, e realmente é um gesto de amor e de segurança. Mas a atitude da Márcia não é regra. Um estudo da revista científica Lancet revela que a vacinação infantil estagnou no mundo. Os principais motivos são a desinformação, a desigualdade e o impacto da pandemia, que afastou milhões de crianças dos postos de saúde. Um outro ponto, num Brasil continental de distâncias gigantescas, é a desigualdade de cada região, do ponto de vista de aparelhagem do governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. A gente observa também uma desorganização das redes municipais de distribuição e das campanhas locais de vacinação. No Brasil, a queda nas coberturas começou em 2015 e piorou após 2020. Em São José dos Campos, vacinas como BCG e hepatite B, aplicadas em recém-nascidos, chegaram a menos de 30% em 2023. Se você tem uma cobertura vacinal baixa, você não protege a sua população. O risco de termos casos de doença acontece. Viu como está acontecendo com o sarampo na Bolívia? O que é isso? É resultado de baixas coberturas. Se você tem baixa cobertura, você vai ter pessoas que vão adoecer. Em 2024, parte das coberturas foi retomada, com aumento nas vacinas DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, pentavalente, poliomielite e tríplice viral. Mesmo assim, a meta de 95% ainda não foi alcançada, principalmente nas doses do primeiro ano de vida. Para reverter o quadro, o poder público investe em estratégias, como a busca ativa por crianças com a vacinação atrasada e campanhas de conscientização. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal. E a unidade também faz, na sua sala de espera, convoca as pessoas para se vacinarem, né? Eu reforço, a gente bate na questão de vacina, mas os adultos também têm que se vacinar, os idosos têm que se vacinar, as gestantes, né, as pessoas com doenças especiais têm que procurar uma unidade de saúde para se vacinarem. A baixa cobertura aumenta o risco de retorno de doenças já erradicadas. Casos de sarampo em países vizinhos acendem o alerta. O Dr. Marcon lembra: a vacina é a única proteção comprovada pela ciência, individual e coletiva. A vacina é a única forma, tanto para a saúde de cada família, quanto a saúde coletiva, populacional, de uma região, de uma cidade, de um estado, de um país. Não há argumentação que quebre essa comprovação científica. Então, a vacinação infantil, infanto-juvenil e adultos com as vacinações contra a gripe nos idosos têm que ser cumpridas porque estão embasadas em ciência, e isso salva, sim, vidas. Para combater a desinformação, um dos principais obstáculos para a imunização, a orientação é clara. Em caso de dúvida, a família deve procurar um posto de saúde. Proteger as crianças é um compromisso de todos. A vacinação é um pacto coletivo pela saúde. A gente precisa insistir com os pais, né, na importância da questão da vacinação. A gente achar que por não ter doença não vai ter casos é um pensamento errado. A gente só não tem doença quando eu tenho o quê? Coberturas vacinais elevadas. Mais um intervalo por aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre os projetos de lei aprovados pela Câmara em 2025. De volta para o nosso último bloco de hoje. Agora a gente fala dos trabalhos da Câmara. Um projeto de lei aprovado aqui no Legislativo autoriza a Prefeitura a criar o selo Empresa Amiga da Juventude em São José. O objetivo é estimular empresas a contratarem jovens em busca das primeiras experiências profissionais. Entrar no mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, principalmente para quem está começando a vida profissional. E a Vitória sabe muito bem disso.
Ela veio do Pará para São José dos Campos em busca de uma oportunidade de emprego. E foi aqui na cidade que ela conseguiu ter o primeiro contato com o mercado de trabalho. Muitas pessoas saem do colégio, da faculdade, até com diploma, tem uma dificuldade de achar, porque as pessoas hoje em dia valorizam muito a experiência e não valorizam o conhecimento. Eu acho que se focassem mais nisso, na vontade que a pessoa tem, tipo assim, eu vim de lá determinada a dar o meu melhor, não importa em qual empresa fosse. E felizmente eu encontrei pessoas que enxergaram isso. Porque se eu chegasse aqui e batesse de cara com pessoas, não, tem que ter experiência de tantos anos, eu teria voltado. Ter uma oportunidade de emprego ainda jovem e sem muita experiência no currículo pode fazer muita diferença na carreira. Segundo este especialista, quem encara o mercado de trabalho mais cedo adquire mais vivência, aprendizado profissional e consegue alcançar novas oportunidades. Como ele entra no mercado de trabalho de uma forma mais precoce, podemos dizer assim, porque, por exemplo, a gente tem oportunidades tanto com aprendizes a partir dos 14, estagiário a partir dos 16, então você está antecipando, ou seja, você está estudando, já colocando em prática os seus aprendizados e desenvolvendo habilidades comportamentais, ou seja, soft skills, que o próprio mercado realmente já está exigindo desse jovem. Então, ele acaba se destacando de uma forma muito mais rápida do que aquelas pessoas que estão mais preocupadas somente com a capacitação somente e depois dos 20 e poucos anos vai querer entrar no mercado de trabalho. Você tem sim essa distinção muito grande. E foi pensando em casos como o da Vitória que o vereador Renato Santiago elaborou o projeto de lei que cria em São José o selo Empresa Amiga da Juventude. A matéria, aprovada em plenário, tem como objetivo estimular empresas a contratar pessoas jovens e ajudar quem ainda não tem experiência a conseguir o primeiro emprego. A importância de incentivar as empresas que abram espaço, para os jovens, para os novos funcionários, principalmente nessa faixa etária, quando sai do ensino médio, quando termina a sua graduação na faculdade, a gente poder proporcionar para esses jovens o primeiro emprego. Para o vereador Renato Santiago, a oferta de vagas de emprego para os jovens também serve como uma ferramenta de inclusão social. Por isso, segundo o parlamentar, programas como o selo Empresa Amiga da Juventude são grandes aliados no desenvolvimento profissional de quem está começando uma carreira. Essa é a ideia, que a gente possa dar o acesso a esses novos profissionais que estão disponíveis no mercado, mas que muitas vezes não têm essa primeira oportunidade. A ideia é motivar as empresas a buscar o emprego formal e proporcionar para esses jovens a inserção no mercado de trabalho. E quem também conhece a importância de começar a trabalhar cedo é o Moisés. Para o empresário, as oportunidades e o aprendizado que recebeu no passado foram fundamentais para abrir o próprio negócio. E por isso, hoje prioriza a contratação de pessoas que estão começando a carreira profissional. Hoje, na minha visão, é muito importante que o jovem tenha essa experiência, Então, facilitar, apoiar, incentivar que as empresas possam abrir essas portas, acho que todo mundo ganha. As empresas ganham porque vêm essas pessoas com muita vontade de querer aprender, Os jovens ganham porque vão conhecer um ambiente já se preparando para uma vida adulta, Então, tenho certeza que é ótimo. E a empresa do Moisés pode ser uma das candidatas a receber o selo Empresa Amiga da Juventude. A expectativa é que o selo possa servir de exemplo para que mais empresas garantam a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. É extremamente importante essas iniciativas, tanto da Câmara, através dos projetos de lei, dos trabalhos em conjunto, seja com as escolas, faculdades, a própria prefeitura, mas também o executivo proporcionando capacitação e interação para esses jovens. Ainda no tema do legislativo, os vereadores aprovaram um projeto de lei que amplia o tempo de uso de vans escolares. Agora, os transportadores podem circular com os veículos por até 20 anos. Antes, esse prazo era de 15. Essa é uma vitória para a categoria que enfrentou dificuldades para a renovação da frota após a pandemia. Esse grupo de pessoas reunidas são transportadores escolares. Juntos, eles comemoram uma conquista recente:
a aprovação de uma lei na Câmara que aumenta o tempo de vida útil permitido para as vans escolares de 15 para 20 anos, contados a partir do ano de fabricação. Tiago trabalha há 21 anos com transporte escolar. Ele foi um dos mobilizadores da causa. Por conta da pandemia e por conta também das dificuldades financeiras, valores de peças, manutenção e principalmente do valor das vans, completamente inviável conseguir trocar uma van que tem uma qualidade boa, como as nossas, por uma outra de qualidade inferior, simplesmente pelo ano. Cíntia é motorista de van escolar há 13 anos e transporta crianças com deficiência. Para ela, a aprovação da lei é um reconhecimento do trabalho dos transportadores escolares. Como disseram na Câmara, né, é um bem muito precioso que nós estamos levando dentro dos nossos veículos, né? Então, assim, a gente percebe a gratidão dos pais, né? Até mesmo assim, a gente já teve, eu, por exemplo, já tive, né, no 56, um elogio de pais falando do carinho, né, que a gente trabalha com van especial, né? Então, a tratativa com essas crianças. Então, assim, esse reconhecimento é muito gratificante, né? A aprovação da lei atende à mobilização da categoria dos transportadores escolares, que enfrentaram dificuldades para a renovação da frota, principalmente depois dos impactos econômicos causados pela pandemia. Muitos condutores escolares tiveram dificuldades, porque alguns tinham comprado vans, estavam pagando e ficamos aí praticamente 1 ano e meio, né, sem trabalhar. Alguns colegas tinham a van financiada ainda. Com a graça de Deus, a minha já era quitada porque eu já tinha pago antes. Mas o que acontece é que temos que pensar num todo. Se para um colega hoje, para outro amanhã, outro, uma hora ia faltar vans na cidade, assim, com a mesma qualidade, com a mesma segurança que podemos oferecer. E o vereador Gilson Campos foi um dos apoiadores do projeto. O parlamentar enfatiza que, sem a aprovação da lei, cerca de 50% dos transportadores deixariam de prestar o serviço na cidade. Com esse fôlego, eles poderiam se organizar, se programar para poder trocar os veículos. Então, assim foi feito. E agora, com o decreto que ia valer no meio do ano que vem, se não vier essa lei para a Câmara para a gente poder avaliar, mais ou menos 50% dos transportadores deixariam de prestar o serviço para a nossa cidade. Isso impactaria muito com as famílias que dependem desse tipo de transporte. Mas uma das exigências da lei é que os transportadores atendam todas as normas legais de segurança e manutenção das vans. Os veículos serão obrigatoriamente submetidos às vistorias periódicas e rigorosas, realizadas pela Prefeitura e outros órgãos competentes. Nós vamos intensificar a nossa parte de vistoria interna, para que garanta a segurança dos alunos que são transportados, né? E também passe a tranquilidade para os pais dos alunos, né? A partir do momento que ele contratar esse serviço do transportador escolar, ele vai ter a garantia que as vans são vistoriadas, são analisadas. Com a ampliação do tempo de vida útil das vans, os transportadores escolares poderão planejar por mais 5 anos a troca da frota. Dessa forma, a proposta garante a continuidade deste serviço essencial para crianças e jovens. Para que possa ser prestado um bom serviço para a cidade e, principalmente, estar carregando o patrimônio da cidade, que são as nossas crianças, né? Então, precisa ter essa segurança, mas também visando esse outro lado, que é dos transportadores, dos trabalhadores. Para Tiago, Cíntia e cerca de 600 famílias que trabalham com transporte escolar em São José, a aprovação da lei é uma verdadeira vitória. Isso vai fazer com que todos consigam se programar para trocar a van agora. São 5 anos a mais que você consegue fazer um consórcio, você consegue se programar e comprar uma van de qualidade. A gente está muito contente, a equipe assim está agradecida imensamente e nós vamos honrar a contrapartida de estar com nossos veículos sempre em dia. E termina aqui a edição desta terça-feira da nossa retrospectiva do Boletim Legislativo. A programação completa está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Até amanhã. Tchau, tchau.